Estamos de volta com a história de Hebe Bonafini. A líder das Mães da Praça de Maio, da Argentina, admitiu que estava errada e pediu perdão ao Papa pelas duras críticas feitas a ele no passado. Hebe de Bonafini, a líder das Mães da Praça de Maio da Argentina, encontrou-se com o Papa na Casa Santa Marta. Um encontro que durou mais de uma hora. Ela, que tem quase 88 anos e no ano passado criticou fortemente o então cardeal Bergoglio. Depois do encontro, ela disse que finalmente pôde pedir perdão a ele. Quando Bergoglio tornou-se Papa Francisco, ele cresceu ainda mais. Agora eu tenho que expressar minhas desculpas a ele porque eu estava errada. Eu pensei o mesmo sobre o Nestor Kirchner. Eles não são o que parecem. No entanto, temos que admitir quando estamos errados, e é isso o que as mães fazem. O grupo é dedicado à luta pela justiça para os deslocados e desaparecidos durante o regime militar da Argentina nos anos 70, durante os duradouros anos de ditadura. Hebe de Bonafini disse aos repórteres sobre o que conversou com o Papa Francisco, a atual situação da Argentina. Nos abraçamos por um longo tempo. E então eu disse que ele tem uma missão muito difícil, que o nosso país precisa da palavra dele, que em 5 meses o governo destruiu o que nós fizemos em 12 anos. Eu disse que nós precisamos dele, precisamos que ele vá à Argentina. As palavras dele são muito importantes. Eu disse, Papa Francisco, o senhor impediu um bombardeio da OTAN. A situação na Argentina é um pouco mais fácil. Espero que ele seja capaz de parar isso. Hebe de Bonafini deu ao Papa o lendário lenço branco e ganhou dele um medalhão da Virgem Maria com o Menino Jesus nos braços. Para ela, essa imagem representa de alguma forma as crianças que foram tiradas das mães durante a ditadura. E a semana ainda teve mais uma visita no Vaticano. Foi o presidente da Costa Rica. O Papa Francisco sinalizou que pode fazer em breve mais uma viagem ao continente americano. O Papa Francisco recebeu no Vaticano o presidente da Costa Rica, Luiz Guilherme Solís Rivera, que estava acompanhado pela esposa e pelas filhas. O encontro entre os dois líderes foi amigável e cordial. O senhor Solís falou sobre o bom relacionamento entre a Santa Sé e a Costa Rica, entre outras coisas, como, por exemplo, o clima de Roma. Os dois também trocaram alguns presentes. O presidente deu ao Papa algumas lembranças, entre elas um tamanduá de madeira ornamentado. De sua parte, o Papa Francisco presenteou o presidente Solís com um medalhão da paz que carrega o símbolo de uma oliveira. Antes de sair, o presidente convidou o Papa para viajar à Costa Rica e visitar o resto da América Central. E antes de se despedir, o Papa deu a entender que iria pensar sobre isso. O ex-porta-voz dos bispos argentinos publicou um livro sobre a igreja e a comunicação. Ele diz que o Papa é um exemplo de comunicador porque fala do problema dos outros, não dos problemas que ele enfrenta. Papa Francisco é talvez um dos líderes mundiais mais ouvidos e a estratégia de comunicação dele é uma das mais estudadas. O sacerdote e jornalista Jorge Sterheld acompanhou de perto essa estratégia, pois foi porta-voz dos bispos argentinos quando Bergoglio era cardeal. Uma das coisas que Bergoglio faz é falar dos problemas que as pessoas têm, não dos problemas que ele tem. Às vezes, padres e bispos falam dos problemas que têm, mas as pessoas não estão interessadas nesses problemas, mas sim nos problemas que enfrentam. Jorge Sterheld apresentou em Roma seu último livro intitulado Não Apenas um Clique, uma proposta interessante para aqueles que trabalham no campo da comunicação dentro da igreja ou sobre a igreja. Disse que não basta publicar um site e postar artigos. Ele propõe trabalhar com as novas formas de compreensão da realidade para que as pessoas possam entender melhor. Para falar bem, o que você precisa fazer é ouvir bem.
Eu realmente gosto da imagem de Jesus curando o ouvido para que a língua fosse liberada. Quando você não encontrar as palavras, ainda não está ouvindo o suficiente. Quando um comunicador não é compreendido, ele não tem que ficar bravo com o público. Mas isso significa que ainda não escuta suficientemente seu público. Ele lembrou que uma das chaves culturais do nosso tempo é o sentimento e, portanto, para chegar à cabeça, a maneira de comunicar deve transmitir amor e bondade. É a lição que o Papa Francisco faria se fosse professor de comunicação. Eu acho que ele sempre fala com a proximidade. Proximidade sendo vizinhos, sempre olhando as pessoas nos olhos e se preocupando com o que acontece com a pessoa à sua frente. E sempre incentivá-lo a não perder essa dimensão pessoal da comunicação. Não apenas um clique é um livro curto, mas que contém provocações e dicas profundas e úteis sobre como comunicar o maior desafio na história da humanidade, o cristianismo. No próximo bloco, você vai ver um livro que tenta provar historicamente a ressurreição de Cristo.